Muito bem. Chegamos então no momento de comentarmos o artigo 62 do Código Penal. Ainda estamos na segunda fase. Como vocês podem ver, a segunda fase tem vários elementos a serem considerados. E o artigo 62 é um artigo dedicado ao concurso de agentes. Ou seja, um crime foi praticado por mais de uma pessoa. Será que a contribuição de uma dessas pessoas é particularmente mais grave que da segunda? Né? Então, o artigo 62 reserva uma pena maior para aquele que. Então, diz assim o 62, né? A pena será ainda agravada em relação ao agente que, inciso 1º, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Então, naturalmente, o que nós estamos cuidando aqui é aquele que tem, dentro de uma estrutura organizada, né, de uma pluralidade de agentes, aquele que tem uma função de liderança. Né? Portanto, se considera que existe ali um desvalor, uma gravidade um pouco maior. Aquele que promove, organiza a cooperação ou dirige a atividade dos outros agentes. No inciso 2º, também nós estamos a falar de concurso, de certa forma, que é o seguinte: coage ou induz outrem à execução material do crime. Nós vimos nas nossas conversas sobre ação e sobre culpabilidade que, nos casos de coação física irresistível, não há crime por falta de ação, portanto, por falta de tipicidade. E na coação moral irresistível, não há crime por ausência de culpabilidade. E naquela circunstância nós falávamos, nesse caso, responde pelo agente o coator. E agora então eu lhe dou uma informação adicional. Não só ele responde, como esta é uma agravante, ele ter se valido dessa violência, dessa coação, para que outro o fizesse. A mesma coisa diz respeito a induz outrem à execução material do crime. Lá no artigo 20, né, do Código Penal, nós vimos a nossa discussão sobre o erro induzido por terceiro. Né? Se eu induzo dolosamente alguém em erro e essa pessoa não concorre, né, ou não poderia resistir a essa percepção equivocada, o indutor responde pelo crime. Então, aqui também não só responde, como isto é uma agravante. 3. Instiga, né? Ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, né? Portanto, alguém que está sob meu comando, sob meu poder, ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Né? Então, eu estou falando de instigar ou determinar um incapaz, né? Melhor dizendo, um inimputável, uma criança, alguém que esteja em embriaguez completa. Né? Nesse caso, se consideram esses agentes uma extensão da minha vontade, né? Lungamanos, por assim dizer. A última figura, então, do artigo 62 está no inciso 4º, que diz assim, ó, aquele que, né, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Então aqui nós temos dois, pelo menos, agentes, né? Um autor intelectual, que oferece a paga ou a recompensa, e alguém que aceita cometer o crime por esse motivo. Né? Então, a paga e a recompensa foram... A paga, portanto, é algo que se faz antes do crime, a recompensa é o que se faz depois, né? Poderia ser considerada desde sempre motivo torpe, mas o legislador houve por bem colocar esta agravante no capítulo do concurso de agentes. Naturalmente, a paga recompensa, como eu disse, até poderia ter sido considerada no motivo. Quem fizer isso não estará errando, mas também não poderá aplicar esse inciso 4º do artigo 62, sob pena de, como dito, haver um flagrante bis in idem. Então, agradecendo a participação de todos e aguardando os comentários,
Nos encontramos no próximo vídeo, dessa vez para falar então sobre as circunstâncias atenuantes. Obrigado.